Bom dia, gente. Essa aqui é a Rebeca, ó. E a gente está muito feliz hoje, porque é o primeiro dia dela aqui na vila, né? Ela estava dormindo ali, daí o pai dela acordou ela para vir aqui. Mas essa é a nossa princesinha. E aí a gente teve que desmarcar a apresentação dela, que teria acontecido já, por conta de alguns familiares que não poderiam estar na data, enfim. Então ficou marcado para o dia 9 de abril. A gente vai apresentar ela lá na igreja de Moema, o pastor Brenha vai fazer a apresentação dela, e depois a gente vai vir para cá e fazer a apresentação e a dedicação dela também aqui para a igreja da vila. Então tá aí para vocês conhecerem, essa daqui é a Rebequinha. E para nós é uma alegria muito grande. Tá aí, amor, obrigado, viu? Opa! Gente, é demais. O pessoal falava assim, ó, depois que você tem bebê, para sair de casa não é mais a mesma coisa. Porque às vezes você está saindo, acontece alguma coisa, e hoje foi assim. A gente estava prontinho, peguei ela no colo, ela deu uma regurgitada na minha camisa, assim, aí vai passar outra camisa, vai pegar outra lá. Mas, gente, é uma delícia, viu? Isso muda mesmo a vida da gente. Nós estamos, como o Humberto mencionou, no terceiro dos 10 dias de oração. Alguns grupos do WhatsApp que nós já temos aqui na igreja já começaram a receber as instruções sobre o tema que nós devemos orar a cada dia. E você pode participar disso também. Eu vou pedir para os meus amigos lá do Mídia colocar o número aqui na tela. Se você não tem o meu número ainda, anota aí, salva ele nos seus contatos. Não só para isso, mas para o que você precisar, tá bom? Eu estou à disposição de vocês. E aí anota o número, e se você quer participar desses 10 dias com a gente, receber as instruções, vídeos sobre os temas que nós estaremos orando a cada dia, manda um WhatsApp para mim, quando você puder aí, dizendo assim, pastor, quero participar dos 10 dias. E aí eu vou colocar você no nosso grupo, você vai receber esse material durante a semana. E ao final aqui do nosso culto, nós temos algumas revistas como essa aqui que foram preparadas para esses 10 dias de oração. Com uma reflexão sobre cada um dos temas. Nós não temos uma para cada pessoa, mas é possível que nós tenhamos uma por família. Então, ao final, o pessoal da recepção vai estar à porta entregando para você. Então, pegue uma por família aí para que todos possam ter esse material em casa e desfrutarem, então, da bênção desse material. Semana passada a gente começou essa série, na real, procurando quebrar alguns paradigmas, algumas tradições que nós temos e responder algumas perguntas muito importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada aqui nesse mundo, para que a nossa fé seja uma fé consciente, uma fé bem fundamentada. E o tema da semana passada foi, na real, por que é que você está aqui? Por que é que você vem à igreja? Por que é que você crê no que você crê? Por que é que você deixa de fazer o que você deixa de fazer? Por que é que você observa esse corpo de doutrinas que você procura seguir? Faz sentido isso para você? E nós pensamos um pouco, e se tudo isso fosse uma grande mentira? Se todo esse ensinamento que o cristianismo nos traz fosse apenas mais uma saída que o ser humano inventou para poder crer em alguma coisa e satisfazer essa necessidade que o ser humano tem de adorar alguém ou alguma coisa transcendente. Nós vimos que temos evidências para crermos de que esse Deus é real. E quando nós colocamos a nossa origem nele, as coisas fazem sentido. A nossa vida ganha propósito, ganha significado, e nós passamos a viver de uma maneira diferente quando nós colocamos a nossa origem nas mãos desse Deus Criador, porque entendemos que Ele tem um propósito para com cada um de nós. A sua vida não é fruto do acaso, a sua existência foi pensada, foi desejada por esse Deus. E a nossa vida é diferente por isso. Hoje o tema
como consequência desse primeiro que nós tratamos, é na real, se Deus existe, por que é que Ele não fala comigo? Por que é que Deus não aparece? Por que talvez Ele não manda um anjo para eu ter certeza que é Ele que está me dizendo o que Ele está dizendo? Por que é que Deus não fala para mim o que eu tenho que fazer a cada passo, para que eu não erre mais, para que eu saiba qual é a vontade dEle em todos os momentos e circunstâncias da minha vida? E será que eu estou falando para alguém que já fez alguma dessas perguntas? Ou que tem procurado ansiosamente por isso, para que Deus fale com você? Quantas vezes você já orou e não ouviu nenhuma resposta? E pareceu que realmente Deus não respondeu aquilo que você pediu? Talvez alguém aqui pense, olha, eu já entreguei a minha vida a Deus, por que é que Ele não me diz o que fazer a cada passo? Talvez você tenha enfrentado momentos e situações difíceis no trabalho, que tenham exigido de você algumas decisões, e você pergunta para Deus o que é que você deve fazer, e muitas vezes o que você ouve é apenas o silêncio. Já passou por situações assim? Passa por alguma situação assim? Desejou em algum momento que Deus aparecesse e provasse que aquilo era real e que aquilo vinha realmente da parte dEle? Nós vamos analisar alguns detalhes da história para entendermos como Deus se relacionou no passado, como foi que Deus escolheu falar em alguns momentos da história, e porque talvez hoje, muitas vezes, nós não o ouvimos como gostaríamos de ouvi-lo. Precisamos para isso voltar desde o jardim. E eu vou fazer assim um apanhado geral para a gente ter uma visão panorâmica da coisa, e depois eu vou voltar e vou me deter em alguns momentos para a gente tirar algumas conclusões juntos. Deus cria Adão e Eva e os coloca no jardim. Como era a comunicação de Deus com o casal ali no jardim? Era pessoal. Deus vinha todo final de dia, toda tarde, conversar com eles no jardim, se apresentar para eles, mostrar para eles quem Deus é. Comunicação direta, face a face, pessoal, audível, visível. Até que o homem decide pecar, come do fruto, é expulso do jardim. E agora, por causa do pecado, o homem não pode mais estar diante da plena presença de Deus, porque essa glória consumiria o pecador. Mas percebam, o homem sai do jardim, mas Deus continua falando com o homem, e você vê isso claramente na história. Primeiro relato depois desse, de que Deus fala com o ser humano, e que nos mostra que Deus realmente continuou mantendo contato, pelo menos audível, com o ser humano, a experiência de Caim com Abel. Quando Caim mata o seu irmão Abel, Deus fala diretamente com Caim, perguntando, onde é que está o teu irmão? E aí Caim responde para ele, acaso sou eu o tutor, o cuidador do meu irmão? E Deus fala com ele, olha, mas a terra clama o sangue do teu irmão. Deus fala diretamente com ele. Agora percebam, Caim e Abel são uma geração que não viu o Senhor, que conhece a Deus através daquilo que os seus pais contam do que viram. Então, duas gerações, uma que viu a Deus, que conheceu Deus face a face, e uma segunda geração que já não viu Deus, que recebe as informações de quem Deus é, através dos seus pais que viram, e através desse Deus que fala com eles, em alguns momentos, não o tempo todo, mas em alguns casos especiais. A história continua. E passam 2000 anos de história. Nós vemos nesse período uma pessoa que teve uma amizade íntima com Deus, que foi Enoque. Mas Enoque já está assim, numa geração que já não teve contato com aqueles que viram Deus. Porque quando Enoque surge na história, Adão e Eva já tinham morrido. Então Enoque já tem a sua experiência baseada naquilo que ele ouviu
de pessoas que ouviram, de pessoas que ouviram, de pessoas que ouviram. São só 2000 anos para a gente chegar até as que viram Deus. E aí você tem Noé depois disso. Mas Noé já faz parte de uma geração que também só ouviu de quem ouviu, e que já nem ouviram mais de quem viu. Então você percebe, 2000 anos de história, o conhecimento a respeito de quem Deus é, que Adão e Eva tiveram no jardim porque viram a Deus, vai se perdendo, vai se diminuindo. Agora Deus fala com Noé, diretamente. Noé ouve a voz de Deus, pedindo para ele, olha, construa uma arca. E ele passa ali os 120 anos construindo a arca. Vem o dilúvio. Todo mundo que não entrou na arca acabou morrendo no dilúvio. Sobraram apenas 8 pessoas. Aqui nesse mundo, após o dilúvio, haviam apenas 8 pessoas que ouviram, de alguém que ouviu falar desse Deus. E está sobre estas pessoas agora a responsabilidade de transmitir esse conhecimento a respeito de quem Deus é. Percebe como isso vai se perdendo na história? E aí começam a vir as gerações. Depois de muito tempo, Deus resolve falar com um homem. Deus fala com Abraão. E você conhece as histórias e os momentos nos quais Deus falou com Abraão. Deus fala com o seu filho Isaque. Deus fala com Jacó. Mas se você ler o Gênesis de uma só, você vai perceber um detalhe. Se você ler, procurando observar essa perspectiva. A maneira como Deus falou com os antepassados, até Noé e até mesmo com Abraão e Isaque, é diferente da maneira como Deus fala com Jacó. Até Abraão e até Isaque, Deus fala com eles e eles ouvem a voz de Deus. Para Jacó, Deus não fala, Deus dá um sonho, ele vê uma escada que liga a terra até o céu. Percebe? O tipo de comunicação muda. E aí de Jacó para José também. Deus dá um sonho, mostra para ele que ele vai ser governador do Egito, que os seus irmãos vão se curvar diante dele. Usa o faraó e dá um sonho para faraó e através desse sonho fala com José. Mas já não é uma comunicação audível, é através de sonhos. E aí acontece toda aquela história de José se tornar governador do Egito, dos familiares dele irem até lá, e a partir dali, a partir dos descendentes de Jacó, começa a surgir então o povo de Israel, quando Deus muda o nome de Jacó, que era enganador, para Israel, agora se torna um representante de Deus, e eles permanecem ali nas terras do Egito. Eles vão ficar ali 400 anos. Metade desses, na verdade, 430 anos. Metade desses 430 anos como escravos. Ali no Egito, principalmente nos últimos 215 anos, o povo é tratado como bicho, como animal. A única coisa que o povo sabe fazer agora é tijolo. E só conhecem a linguagem da chicotada. O povo não adora mais. O povo não guarda mais o sábado. O povo não cultua mais a Deus. E o conhecimento desse Deus, que chegou até eles através de pessoas que só ouviram de quem ouviu, de quem ouviu e de quem ouviu, se perde mais ainda. E a única e pouca referência que eles têm é de que há um Deus. Mas esse Deus é aquele Deus que falou um dia lá com Abraão, com Isaque e com Jacó. Mas não é o Deus que falou com a gente. Por isso você vê diversas vezes essa expressão, há um Deus? Há um Deus. Mas é o Deus lá do Abraão, do Isaque e do Jacó, é o Deus que falou com eles, que não está falando com a gente agora. E é interessante você notar na história a maneira como Deus escolhe fazer as coisas, apresentar as coisas, porque aqui Deus escolhe ficar 400 anos em silêncio. Não há profeta no meio do povo. Não há intervenção direta de Deus. Não há um sequer que poderia dizer no meio daquele povo que tinha ouvido a voz de Deus.
Surge Moisés, depois dos 400 anos. Eu fico pensando, quais seriam os questionamentos desse povo a respeito desse Deus? Deus não fala com a gente. Será que Deus se esqueceu? Será que Ele existe mesmo? Deus se manifesta através de Moisés, e através de Moisés Deus começa a falar com o povo. Interessante as coisas que Deus faz. Deus aparece para o povo, Deus fala para o povo, Deus dá comida para o povo. Manifestações visíveis do poder e da presença de Deus são conferidas ao povo durante a peregrinação no deserto. 40 anos, Deus se manifestando diariamente diante do povo, de maneiras extraordinárias. Falando através de Moisés, aparecendo na coluna de nuvem e de fogo que os protegia do calor e do frio do deserto, através do maná sendo derramado, através do Mar Vermelho que se abre, do Rio Jordão que também se abre. Deus se manifesta constantemente durante 40 anos diante desse povo, arrasando exércitos que se levantavam contra o seu povo, derrubando muralhas sem que ninguém coloque a sua mão. Manifestações extraordinárias de Deus. Depois disso, a época dos juízes, Deus levanta os profetas de tempos em tempos para que o povo permaneça no caminho. E aí Deus se manifesta na vida desses profetas de maneiras extraordinárias. Mas um detalhe, Deus age com poder até o ministério de Elias e Eliseu. Você vê fogo descendo do céu, você vê Eliseu em cima do monte só com seu ajudante ali, não temendo o exército, porque um exército de anjos estava circundando eles. As ursas aparecem e destroem aqueles que blasfemaram contra o profeta e contra Deus. Ele faz o cajado lá flutuar, coisas extraordinárias. A partir daí, Deus não usa mais o poder. Os profetas que vêm depois de Elias e Eliseu, Isaías, Jeremias, Oséias, Abacuque, todos eles, Ezequiel, Deus se manifesta apenas com o poder da sua palavra. Deus fala, eles profetizam, não há mais milagres acontecendo. Não há mais manifestações extraordinárias, elas cessaram. Então surge o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias. Deus se manifesta através de Malaquias para que o povo permaneça fiel. De Malaquias até a próxima manifestação de Deus, mais 400 anos de silêncio de Deus. E eu fico imaginando aquele conhecimento que Adão e Eva tiveram a respeito de quem Deus é, lá no jardim. Depois de todo esse período, ele se perdeu muito no tempo. Então, para que todos conheçam verdadeiramente quem é Deus, vem Cristo Jesus, que é a manifestação, a revelação completa de quem Deus é, de qual é o modelo para a nossa vida que nós devemos seguir. E através dos seus apóstolos, esse plano para a nossa vida, o ideal de Deus para todos nós é difundido para o mundo todo, quando principalmente Paulo começa a espalhar o evangelho pelos gentios. Para você ter um panorama geral. E agora, através da oração, nós podemos ter esse contato direto com Deus. Mas como é que isso vai funcionar? Se Deus estabelece agora a oração para a gente poder ter esse contato com Ele, diretamente ao trono de Deus, Ele vai falar com a gente como falou no Antigo Testamento? Sim, não, talvez, por quê? E agora que nós vamos retomar alguns desses pontos, já que nós temos um panorama geral, nós vamos entender algumas coisas. Por que é que Deus às vezes se manifesta? Por que é que às vezes Ele fala? Por que é que às vezes Ele não fala? Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. E nós vamos ver algumas coisas muito interessantes aqui. Muitas vezes questionamos, por que é que Deus não fala? Por que é que Deus não aparece? Manda um anjo falar para mim. Um anjo falou lá com Maria, falou com José, falou com tanta gente. Falou com Abraão mesmo. Por que é que o Senhor não manda um anjo para mim aqui? Eu vou ter certeza de que é isso que o Senhor quer. Gênesis capítulo 15. Eu não vou ler o capítulo todo, eu vou ler apenas um verso aqui, talvez, um ou dois. Mas eu vou descrever a história e você pode lê-la melhor depois.
E a gente vai perceber alguns detalhes que podem trazer conforto para a gente hoje, na maneira como Deus escolheu se relacionar conosco. Deus ele faz uma promessa para Abraão. E ele chama um dia Abraão para fora da sua tenda e diz: Abraão, conta as estrelas do céu. E Abraão diz: Senhor, impossível. E Deus diz assim: pois é, Abraão, como incontáveis são as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Detalhe, ele era casado com uma mulher estéril. Então Deus promete que vai dar um filho para alguém que não pode ter filhos. E Abraão duvida, porque humanamente falando, isso era impossível. E ele pede para Deus, você pode ler isso no capítulo 15, ele diz: mas Senhor, o Senhor está falando que eu vou ser pai de uma grande nação e que a minha descendência vai habitar a terra. Que garantia o Senhor me dá disso? E eu creio que eu já preguei isso aqui para vocês uma vez sobre esse capítulo. Que garantias o Senhor me dá? Perceba, ele está falando diretamente com Deus aqui. Ele fala e ouve a voz de Deus. E aí Deus diz para ele assim: que garantia eu dou? Faz o seguinte, pega alguns animais, e Deus descreve os animais, aí tem uns 3 ou 4. E Deus diz assim: Abraão, corta os animais no meio, e agora separa as metades. Então assim, coloca o animal deitado, corta o animal no meio, e afasta um pouco as partes do animal para que o sangue escorra ali no meio. Era assim que se faziam os acordos naquela época. Se alguém entrar em acordo com uma outra pessoa, se eu fosse entrar em acordo com o Rogério, a gente estabelece a cláusula do acordo. Olha, a minha parte é essa, a sua parte é essa do acordo. Então vamos fechar negócio? Vamos fechar. Então a gente matava um cordeiro, separávamos as partes do cordeiro e deixávamos o sangue escorrer entre as partes. E para selar o acordo, eu passaria no meio das partes pisando do sangue e ele também. A partir do momento que os dois passassem por cima do sangue, o acordo estava fechado e aquilo simbolizava o seguinte: quem não cumprir a sua parte do acordo, paga com o seu sangue. Era assim que eram feitos os acordos. Então, se eu não cumprir a minha parte, eu pago morrendo, eu pago com a minha vida. Deus pede isso para Abraão: separa as partes, deixa o sangue escorrer. E aí, olha só o que o relato bíblico diz. Versículo 12. Gênesis 15, versículo 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E olha o versículo 17, que interessante. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão. Percebe? Densas trevas, o sol se põe, fica tudo escuro. De repente Abraão olha e ele vê uma tocha, um fogareiro, símbolo da presença de Deus ali. Como ele vai aparecer na sarça queimando para Moisés depois? Deus aparece no fogareiro e passa por entre as partes. Na teologia a gente chama isso de teofania. É uma manifestação visível de Deus. Ali Abraão vê uma manifestação de Deus passando por entre as partes e dizendo para ele: essa é a aliança que eu faço com você. Se eu não cumprir, eu vou pagar com a minha vida. Outro detalhe interessante é que Deus não requer que Abraão passe pelo meio das partes, porque Deus já sabia que o homem não cumpriria a sua parte, mas mesmo assim ele assume o nosso lugar e morre, mesmo que nós sejamos aqueles que não cumprimos a nossa parte. Perceberam o que aconteceu? Deus fala com Abraão audivelmente e Deus se mostra para Abraão.
prometendo para ele que daria uma descendência e que essa descendência habitaria a terra. Qual foi a consequência disso na experiência de Abraão? Apesar de Abraão ter ouvido a voz de Deus e ter visto a presença de Deus, ele mesmo assim duvidou. Isso mostra para nós que isso não é garantia de que nós vamos fazer a coisa certa se Deus falar ou se Deus aparecer. Mais tarde, se você ler o capítulo 18, o próprio Jesus com mais 2 anjos vão até a tenda de Abraão, comem com ele. Jesus passa tempo com ele, está diante de Abraão ali fisicamente e reafirma a promessa, porque ele já tinha tido Ismael. Agora reafirma a promessa: olha, eu vou dar um herdeiro para você, não vai ser com a tua serva não, vai ser com a tua esposa. O que é que Sara fez quando ouviu isso do anjo? Ela riu. E o que é que Abraão fez? Continuou duvidando. Mesmo o próprio Cristo tendo estado na tenda dele, ainda assim ele duvidou. Então Deus aparecer, Deus falar audivelmente com você não é garantia de que você vai fazer o que é certo. E daqui a pouquinho a gente vai complementar ainda essa resposta. Mas você percebe? Ele conversa, passa tempo com Jesus intercedendo por Sodoma e Gomorra, e mesmo assim continua duvidando. Aí nasce Isaac. Deus dá o privilégio para ele de ver pelo menos o primeiro dos seus descendentes. Aí é por isso que Deus pede o sacrifício para ele lá no Monte Moriá. Alguns falam, porque Isaac tomou o lugar de Deus no coração de Abraão. A Bíblia não fala isso. Deus pediu esse sacrifício porque tinha um plano para Abraão, de fazer dele o pai da fé. Mas como é que você vai chamar de pai da fé alguém que duvidou que Deus cumpriria a promessa? Então Deus pede o sacrifício para que ele renove a sua fé. E aí um detalhe interessante, né? Deus pede o sacrifício. São 3 dias de viagem da tenda de Abraão até o Monte Moriá. Nesses 3 dias, quantas vezes Deus fala com Abraão? Nenhuma. Deus se mantém em silêncio. E esse período de silêncio de Deus é oportunidade para Abraão desenvolver a sua fé, que é a resposta que Deus quer. Deus poderia falar para você o que você tem que fazer a cada passo? Claro que sim. Mas por que é que Ele não faz? Porque Deus criou você livre. E quando você escolhe fazer o que você aprendeu dele, você dá para Ele uma resposta de amor. Para e pensa. Que pai que vive no telefone dizendo para o filho o que é que ele tem que fazer a cada esquina? É impossível um relacionamento desse. Eu vi. É impossível um relacionamento desse. Não dá para ser assim. Porque aí o filho não vai ser ele, vai ser o pai. E não dá para ser assim. Agora, quando o filho escolhe fazer aquilo que o pai ensinou ele fazer, é uma resposta de amor do filho para o pai, valorizando aquilo que o pai passou, e é isso que Deus espera, uma resposta de amor. E você demonstra o seu amor por ele quando você obedece, quando você segue os seus princípios. Aí vamos lá para o Êxodo. Deus fala lá com Moisés através da sarça. Moisés vê tudo aquilo. O povo vê as pragas. O povo sai do Egito, vê o mar se abrindo. Gente, vocês já pararam para pensar que coisa extraordinária é isso? Aí o povo está diante do Sinai. Deus desce no monte, Deus se manifesta com poder. O povo vê Deus agora. Moisés sobe no monte. E diante da manifestação da presença de Deus, quando Moisés desce, o que é que o povo tinha acabado de fazer? Um bezerro de ouro. Você percebe? Deus aparece, mas qual é a resposta? Idolatria. Então Deus aparecer também não resolve só. Porque apesar de estarem na presença de Deus,
O povo constrói um bezerro de ouro. Olha que absurdo isso. Deus acompanha o povo 40 anos se manifestando. E o que acontece com o povo? Eles banalizam a presença de Deus. Porque de tanto Deus se manifestar, isso acaba se tornando comum. E para o povo é normal, Deus vai se manifestar, eu vou ver a glória dele ali no tabernáculo, tá bom. Normal. E se tornou algo normal, comum para o povo. E pela nossa natureza, a gente não consegue lidar com essas coisas. A gente se acostuma com elas e a gente acaba banalizando todas elas. Então Deus aparecer, Deus falar audivelmente com você também não é garantia. Percebe? Deus, num determinado momento da história, Ele escolhe deixar de se manifestar, deixar de falar diretamente, para que nós possamos desenvolver uma experiência de fé. Foi assim com José. Deus deu o sonho para ele, não falou mais nada. O que é que José fez? Ele se agarrou a esse sonho. Aí Deus mostra no sonho que ele ia ser governador do Egito. No caminho, o que é que acontece com ele? Vai preso para se tornar governador. Apesar que no Brasil parece um caminho comum, né, para isso acontecer. Só um parênteses aqui. Mas a lógica humana, absurdo. Como é que alguém que eu quero que se torne governador vai para a prisão? Fica esquecido lá. Mas ele se agarra naquilo que Deus deu para ele. E ele confia diante das tribulações. E isso é o que aproxima mais ele de Deus. De entender o propósito de Deus em tudo isso, de buscar entender por que é que Deus está fazendo a coisa dessa maneira. É uma oportunidade para você confiar e para você dar uma resposta de amor a Ele. Agora, já imaginou? Nós temos na Bíblia a revelação de qual é o plano de Deus. Cristo Jesus deixou muito claro para nós qual é o modelo, deixando quais são os princípios que nós precisamos levar em conta para tomarmos as decisões da nossa vida e seguirmos em frente. E é simples, uma pergunta que ajuda muito você decidir é: o que Jesus faria no meu lugar? Esse é um bom parâmetro para você saber se Jesus faria isso ou não. Então, como é que você tem que decidir as coisas? Decida de maneira favorável aquilo que agrada a Deus. Se existe algo em algum dos caminhos que você pode tomar que não agrada a Deus, é óbvio que não é aquele caminho. É óbvio que não pode ter aquela decisão. Mas isso agrada a Deus? Eu tenho 2 caminhos. Nenhum deles fere os princípios que Deus me deixou. Então tá bom, você é livre, Deus vai te abençoar em qual você escolher. Deus vai conduzir você. Então vai indo. Porque se for aquele caminho, Ele vai abrir a porta. Se não for, Ele vai mostrar outra. E queridos, a grande verdade é que Deus ele não parou de falar completamente. Mas em alguns momentos Deus se manifesta na vida dos seus filhos para nos trazer esperança e evidências de que Ele está no controle, de que Ele está conduzindo a nossa vida. Fui pregar agora no carnaval no acampamento de uma igreja lá de Curitiba. Conheci a história de um irmão. E Deus tem falado com esse irmão. E quando eu digo que Deus fala, não estou dizendo que Deus está trazendo uma nova luz, alguma coisa. Apesar de existirem muitas pessoas que surgem aí dizendo que tem uma nova revelação. Mas a igreja é bem criteriosa com isso, para avaliar se realmente vem de Deus essa mensagem ou não. E surgem muitos mesmo dizendo que são profetas aí. Mas eu estou dizendo que Deus fala no sentido relacional. Deus vai impressionar a sua vida. Se você tem essa palavra no seu coração, em muitos momentos Deus vai impressionar a sua mente colocando um verso da Bíblia que vai ajudar você a entender qual é o caminho que você deve seguir. E outras impressões Deus pode dar nas menores situações da vida. A história desse irmão que eu conheci lá diz o seguinte: esse irmão ele decidiu ser um pregador da palavra.
Ele até faz um programa muito bonito lá, que é Momentos a Sós com Deus. Eu quero ver se eu trago ele aqui para fazer com a gente. Pensei até no acampamento, eu vou conversar com a Ju depois. Ele vive pregando, ele vive de fé, das coisas que Deus concede para ele. E estava chegando próximo de um aniversário de casamento dele. E ele queria dar de presente para a esposa uma cômoda, mas ele não tinha dinheiro para isso. E num determinado dia, ele sentiu uma impressão muito forte, de uma voz que dizia para ele assim: vai lá na loja, você vai comprar aquela cômoda, e você vai dar para ela. Porque ele tinha comentado isso com Deus: Senhor, eu queria tanto. Mas só comentou com Deus, nem pediu, falou: Senhor, me ajuda. Ele falou: não, Senhor, seria um presente legal. Comentou com Deus, ele conversou com Deus. E Deus falou assim para ele: vai lá na loja. Mas, Senhor, eu não tenho dinheiro, não vai passar, não dá. Vai lá na loja. Ele foi na loja, sem ter o dinheiro para comprar. Conversou com o vendedor, mostrou a cômoda, conversou sobre ela, tudo mais, e a voz dizendo assim: passa o cartão. E ele: nossa, a vergonha que eu vou passar, né? Vai dar não autorizado esse negócio aqui, eu vou ficar com a cara desse tamanho. E a voz: passa o cartão. E ele passou o cartão e entregaram a cômoda lá na casa dele. Deus fala. Contei aqui alguns dias a história do Ed, um amigo meu, líder de jovens lá da minha igreja. Ele está tomando umas decisões também muito bacanas na vida dele. Ele quer se retirar da cidade onde eles vivem, lá em Joinville. Eles querem ir para uma chácara, para criar os filhos lá e se prepararem mesmo para a volta de Jesus lá naquele contexto e ajudar outras pessoas. Tem uma igrejinha perto da casa deles que não é adventista. Ele falou que a missão dele é mudar a placa da igreja lá, a primeira missão. E eles querem ir para lá. Estavam pesquisando um lugar na internet para achar com esse perfil. Acharam um lugar. Que no momento que eles viram na imagem, eles disseram assim: olha, esse é o lugar. Sentiram que Deus estava chamando eles para ir para aquele lugar. Eles viajaram porque tinham visto alguns lugares próximos a essa localidade, outras chácaras, que tinham endereço, mas não conseguiram obter o endereço dessa especificamente, que queriam. Foram visitar essas outras chácaras. Chegando lá, falaram assim: olha, se Deus quiser que nós estejamos naquele lugar, Ele vai colocar a gente no caminho que a gente vai chegar lá. Começaram a visitar algumas chácaras. De repente, olharam um lugar familiar. O mesmo lugar que tinham visto na internet. Foram parar lá diante da chácara que eles tinham encontrado e que não tinham endereço. Agora, você imagina a probabilidade disso acontecer. Estrada de chão, várias ruazinhas, vários sítios e tal. Foram conversar com a pessoa lá, o proprietário. Falaram assim: olha, infelizmente não dá, já vendi. Não dá mais. E eles explicaram, falaram: olha, a gente está orando para Deus guiar, e se for a vontade de Deus mesmo, vai dar certo. Mas, enfim, tá bom, paciência. Deixaram o contato. 2 dias depois, o dono liga, diz que o financiamento do outro não deu certo, não está mais vendido. Então Deus vai guiando as coisas, sabe? E agora parece que eles iam conseguir mesmo comprar essa chácara, porque o outro que estava tentando comprar desistiu. Para a gente terminar, no 3º ano do curso de teologia, a gente tem que fazer um estágio, que a gente sai do colégio e passa o semestre fora fazendo evangelismo. Fui fazer o evangelismo no interior do Paraná, numa cidade chamada Guarapuava. A gente ia começar a conferência lá. Montamos a tenda, vários teologandos ali reunidos, mas antes de começar a conferência ali, o evangelista da associação escolheu 2 jovens para que fossem até uma outra cidade que ficava a 40 quilômetros para fazer o evangelismo sozinhos nessa outra cidade lá. E aí escolheu um amigo e eu para irmos até essa outra cidade e fazermos o evangelismo lá sozinhos. Fomos lá, ficava a 40 quilômetros de Guarapuava, ficava na cidade do Turvo. Mas assim, em alguns dias da semana a gente terminava o culto lá, e tínhamos que vir correndo para cá, pegar o final da conferência aqui,
para a gente ter uma reunião com o evangelista e traçar os planos para os próximos dias. A gente fazia sempre esse trajeto, estava de carro, e conhecia muito bem a estradinha, e para a gente ganhar tempo, acabava pisando muito no acelerador. 140, 160 por hora, era o tempo inteiro, para a gente poder ir rápido e voltar rápido. Loucura, né? Mas, enfim. O pessoal fala que o anjo não vai mais do que 120, mas vai, viu? A gente descobriu que vai. Numa dessas noites, a gente tinha horário marcado para chegar em Guarapuava. Terminamos o culto, e demorou para terminar. Fechamos a igreja, entramos no carro e saímos correndo para Guarapuava. Era uma estradinha de mão dupla. E conhecia muito bem a estrada, eu podia fazer esse caminho de olhos fechados ali. E a gente estava muito rápido, estavam 150, 160 por hora. E num determinado momento tinha uma subida com uma curva para a direita. E quando eu começo a fazer aquela subida, uma voz que me disse o seguinte: reduz a velocidade. Falei, aquela curvinha ali eu garanto. E a voz muito forte: reduz a velocidade. Eu reduzi bruscamente a velocidade, de 150, 160, eu baixei para 110 km por hora. E novamente aquela voz: reduz mais a velocidade. E eu, terminando de fazer a subida, eu reduzi para uns 100, 90 por hora mais ou menos. Quando eu começo a fazer a curva, que eu consigo ver a pista de novo, um caminhão vindo desgovernado pela contramão, de frente para nós. E foi uma questão de segundo para tirar o carro para o acostamento e poder voltar para a pista. Se eu estivesse, quem sabe, a uns 10 quilômetros mais rápido, talvez não daria dado tempo de poder ter desviado o carro. Eu aprendi com isso que Deus fala. E Deus pode falar com você nos momentos mais simples e inusitados da vida. Seja para livrar você de um acidente, seja para dizer para você, vai em algum lugar, dá um abraço nessa pessoa, dê um sorriso para ela. Deus, Ele fala. O que nós precisamos fazer é ter os nossos ouvidos sensíveis à voz do Senhor. E a manifestação do Espírito Santo ao trazer essas impressões na nossa mente. Quando Jesus fala a respeito da missão do Consolador, diz: Ele vos guiará toda a verdade e vos fará lembrar dessa verdade quando for necessário. Mas para que Ele possa trazer isso em você, você precisa estar conectado com Ele através da sua palavra. E se Deus não se manifestar, se Deus não aparecer visivelmente para você, aproveite para desenvolver a sua fé no que está escrito em Apocalipse 21, versículo 3, que diz o seguinte. Eu vou ler a partir do 1 até o 3. Quando João diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Se Deus de repente não aparecer visivelmente para você aqui, creia e alicerce a sua fé nessa esperança, de que um dia o nosso Redentor que vive se levantará sobre a terra e voltará para nos buscar, e nós passaremos a eternidade podendo contemplar a sua beleza, a beleza da sua santidade, e conversarmos com Ele face a face. Esse dia vai chegar. Enquanto esse dia não chega, aproveite para desenvolver a sua fé nesse Deus que pode sim falar com você,
que tem um plano especial para a sua vida e que um dia vai acabar com essa distância, porque Ele vai habitar conosco para todo sempre. Feche seus olhos. Querido Deus, às vezes nós não entendemos por que é que o Senhor não faz algumas coisas. E nos perguntamos por que é que o Senhor não aparece e acaba de uma vez por todas com a dúvida que o mundo tem se o Senhor existe mesmo ou não. E até mesmo aparecer para cada um de nós, mandando um anjo, sei lá, aparecendo de alguma maneira para que possamos crer com maior facilidade. Mas nós vimos na experiência do teu povo que só isso não é necessário, não é suficiente. E às vezes nem é bom porque diante da tua presença acabaram idolatrando. Que o Senhor nos ajude a termos uma experiência diferente. Uma experiência como foi a de José, que se apegou na promessa pela fé e creu que o Senhor operaria e cumpriria o seu plano. Ajuda-nos, ó Deus, a nos firmarmos na tua palavra e que esta palavra possa guiar a nossa vida. Pois o Senhor mesmo disse que ela era lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que possamos ouvir a tua voz através da leitura da tua palavra e que essa palavra, estando em nós, possa ser usada pelo teu Santo Espírito para impressionar a nossa mente, o nosso coração. E como disse o profeta Isaías, ao nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, que possamos ouvir a tua voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Por favor, ó Deus, impressiona a nossa vida. Nos momentos que o Senhor julgar oportuno, fala conosco, permita-nos ouvirmos a tua voz. Mas se isso não acontecer, ajuda-nos a confiarmos de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que um dia porá fim a toda essa distância que existe entre nós e poderemos ver o Senhor face a face. Fica conosco, ó Deus, e abençoa-nos nessa caminhada espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém.